Cara, o que você acha da nossa base? O que você acha do 2023 dessa molecada? Matheus França, Verton Gonçalves. Sobre a base do Flamengo, cara, eu não vou entrar muito em detalhes, eu vou falar mais desses garotos aí, né, cara, que trabalham com o Mário Jorge, lá mandar um abraço pro Mário Jorge, meu parceiro, porra, gente boa demais. E França, só tá no Flamengo que machucou, Rafa. França, se não tivesse machucado naquele jogo no Maracanã, tava vendido. Acho que Vitor Hugo é muito promissor, só que joga mais adiantado, não joga naquela posição que o Dorival tá colocando ele. É óbvio que acaba sendo bom, porque amanhã, quando o moleque for vendido, já joga em mais de uma posição. Claro. Mas quem acompanha a base, quem acompanhou, não precisa ser muito, do Sub-17 ano passado, que ganhou tudo, tu vê que o Vitor Hugo é um 10 clássico, que chega na área pra finalizar, bom de cabeça, bate falta. Canhota brabíssima, né? Canhota, exatamente. Muita qualidade pro último passe, Mas enfiada de bola doideira que ele dá. E tá jogando um pouco mais recuado. Né? Oscilação. Eu vi muita gente falando que tem que mandar embora Vitor Hugo. Não, é garoto, irmão. Vai oscilar. É normal a oscilação de um garoto de 18 anos subindo um profissional que teve uma sequência, jogou muito bem alguns jogos. Aconteceu até com o Matheus Martins no Fluminense também. Todos os garotos, o Andrei no Vasco, são todos da mesma geração. Né, o Andrei, eu joguei contra esses moleques desde sub-11, Andrei, Vitor Hugo. Vitor Hugo era do Vasco também. Né? Então, eu trabalhei no Botafogo. Então, assim, é muito promissor, como tem Matheus Gonçalves, que é muito bom. Mateusão, o que você acha? Cara, o Mateusão tá dando pra ver que tá cru ainda pro profissional. Tô achando. Muito Mas ele sempre foi artilheiro, Rafa. É um cara que sabe fazer gol. A bola cair ali, ele bota pra dentro. Sabe fazer gol. Tanto que, pra você ter uma noção, a galera que não acompanha muito, esses garotos são sub-17, subiram pro sub-18 agora, vamos botar assim. E eles atropelaram os garotos do 20. Todos eles eram titulares. Aí depois foram pro profissional. Né, tem lá Ryan Luca, tem lá o André, né, tem outros, e o Mateusão passou por cima, virou titular. Então, só o Matheus Gonçalves, como é mais novo, estava no 17, depois subiu 20 também. Então, são jogadores de qualidade, irmão. Quando teve subido todo profissional para jogar, eu falei na minha live lá que o Peterson, eu acho que ainda precisa esperar um pouco mais. Maturar um pouquinho mais para poder jogar, eu acho que ele não aguenta ainda o profissional. Mas também é outro belo jogador. Essa geração 04 do Flamengo é muito forte. Muito forte. Você foi treinador, né? Você é treinador, mas enfim, você teve vários desses jogadores que acabaram estourando aí no profissional. O Lázaro é um deles, enfim. Você viu esses garotos muito novos, né? Já arrebentando, acho que no futsal ainda, né? Como é que eram esses garotos aí? Quem são esses garotos que você viu atuando ali bem novos? E como é que eles eram quando eram muito novos ali ainda no futsal, hein? Cara, o Flamengo tinha uma geração que foi campeão de tudo, que é a 2002, né, no salão. Depois tem a 2000 no campo, que foi de Vinícius Júnior, de Lincoln, tudo. Mas no futsal, que o time era Bernardo no gol, aí tinha Noga, Lázaro, Pedrinho e... Pô, agora eu vou esquecer o outro. Noga que tá voltando agora. Tá voltando. O Renier era banco. O Renier, quando chegou no Sub-13, por exemplo, já tinha passado pelos 4 grandes do Rio. Caramba. O Renier. E depois pro campo, o Lázaro até o futsal eram diferentes. Lázaro e Pedrinho eram diferentes. Pra caramba. Esse Pedrinho vingou? Esse Pedrinho tava lá até pouco tempo, agora saiu. Tá. Tava lá até acho que ano passado e saiu ano passado. Eu lembro que eu trabalhava no Botafogo, né? Eu tinha um timaço essa geração também. Timaço. E a gente fez vários embates ali, né? E o Flamengo muito forte. E pra tu ver aí, ó, Noga tá no profissional, né? O Lázaro acabou de ser vendido, o Renier saiu pela baba que saiu. Então você vê como é que é uma geração forte, né? E essa 04 agora acho que é mais forte ainda. Mas tem que esperar um pouco mais. É, normal. O Carioca, né? A grande... O França já tinha saído, você pode ter certeza disso, Bruno. Nossos amigos que têm as informações aí que trazem pra gente e tal, já tinha a proposta na mesa pro Matheus França. Só que a partir do que ele se machuca, essa proposta baixa, o Flamengo segura. E se você reparar, teve uma reta final ali que o Dorival não estava colocando o França. A janela estava aberta. Aí depois que a janela fechou, ele começou a jogar. Muita coincidência. Claro, uma coincidência. Coincidência, apenas coincidência. Mas por quê? Para poder na próxima janela agora, ou na do meio do ano que vem, tentar a bolada novamente. E aí ele começou a jogar, fez bonitos gols e tal. Fez aquele contra o Corinthians no Maracanã, né, cara? Sim, com um golaço. São moleques diferentes, irmão. Tu tem que ter um pouquinho de paciência com esses moleques, é normal.
Daqui a pouco eles vão ser vendidos e vão fazer o restante da evolução deles lá fora, como foi o Vinícius Júnior, né, e outros aí. Eu queria dar uma forçada aqui, mas você refugou, e você não é disso. Conheço bem você. Você deu uma refugada quando foi falar da base do Flamengo. Senti uma treta agora. Da base. Mas o que acontece? O porquê que você deu essa... Vou dizer refugou, modo de falar, claro. Mas você preferiu falar só de determinado assunto e não quis englobar a base do Flamengo. Por quê? Consegue dizer ou consegue falar um pouquinho mais, ir um pouquinho mais à frente do que você foi? Bruno, é simplesmente porque a base do Flamengo, quando eu comecei a ser treinador, né, a base do Flamengo estava muito fraca. Estava largada. Que ano mais ou menos isso? Isso desde que a gente começou, desde 2007, 2008, 2009, Só pra gente 2010. se situar. Tudo ali. Era Vasco e Fluminense, era a base mais forte. Tanto que o Fluminense revelava vários jogadores aí. Quando começou o trabalho do Noval, né, lá, desde a época da Patrícia Amorim, depois passando com Bandeira, com Landim, é que as coisas começaram a mudar. Tanto que, até quando o Freeland saiu, o Freeland foi meu diretor no Botafogo. Quando o Freeland saiu, a base do Flamengo ainda estava ganhando tudo. Sub-17, sub-15, sub-20, né, foi campeão, né, de tudo. O Maurício era treinador da base, sub-20. São todos os garotos que eu trabalhei. Mário Jorge, 17, Juninho, que é preparador físico, meu parceiro. Então, são todos meus amigos. E aí mudou. Né? O Freeland foi pro Botafogo. E aí mudou tudo agora lá. O Mário Jorge está no 20. Gestão. Tá. Né? E profissionais que estão lá. Então, assim... E o Flamengo caiu muito de produção. Então, assim, é difícil para eu falar porque... Claro. Acaba, eu não quero ser antiético de falar de um ou de outro. Claro, claro. Mas a gente vendo de fora, assim, como a situação, de como mudou. É só você pegar os últimos 2 anos, 3 anos, 4 anos, como estava. O Flamengo passou a ser Flamengo e Fluminense. O Vasco foi que caiu. Sim. Né? Então, passou a ser Flamengo e Fluminense como os maiores captadores. Os melhores jogadores vão para esses clubes. Né? O Flamengo começou a ficar muito forte, tanto que vendeu. Vinícius Júnior, teve outros jogadores todos nessa geração aí, ganhou muito dinheiro com a base. Porque a gente fala desses que são as boladas, né? Mas se você pegar, foi Vinição, claro. Wendel, tem vários tantos outros aí que você vai pegar que foram por quantias menores, que estão jogando na Europa, né? E outros. E tem aqueles porradão, que são Renier, Vinícius Júnior, né, cara? Esses caras. Paquetá. Então, assim, tem muito hoje na base. Eu acho que tem esses garotos 04 são os grandes são os grandes que já estão aparecendo aí. Tem uns ou outros nos menores, mas aí eu acho que é um ou outro. Entendi. Não tem uma geração. Tem um moleque no sub-17, né, Lohan, que é também fantástico. Tem o Matheus Gonçalves, que esse também você já conhece, que é diferente. Esse é sub-17, né? Sub-17. Mas você acha que são joias aí do mesmo quilate de Vinícius e Paquetá, pra dar o exemplo? Por exemplo, cara, o Matheus esses França. dois, eles podem chegar assim. Quais? O Lohan e o Matheus Gonçalves. Esses dois podem... E é sempre bom, desculpa até te interromper, mas você vai continuar falando isso, mas é sempre bom a gente frisar que é tudo uma projeção. Claro, porque tem muito que se maturar, porque senão as pessoas criam uma falsa expectativa de que esses garotos já estão no mesmo patamar de um Vinícius Júnior. E a cobrança fica desmedida. Mas eles podem atingir, é isso que você quer dizer. Não, e a gente pode lembrar alguns nomes, Bruno, Rafa, de que todo mundo achava que ia vingar. Cadê o Adrian? Tomás. O Tomás. São vários. Se você for um tempo atrás, o Nélio. Quando eu digo Nélio, Nélio, não estou dizendo Gilberto, Marreco, não. Nelinho Lourinho. Sim, né, que subiu como promessa. 8-4, lembra dele? Tantos outros. Grande camisa 10. O Magno estava jogando, mas o Magno subiu fazendo gols pra caramba. Verdade. Na base, o tal do Douglas Baggio, que tá jogando aí no interior de São Paulo, era fenômeno na base, não sei quantos gols. O próprio Lincoln, cara. O Lincoln... O Paulo Sérgio, tem vários. O Lincoln era... Na base, era tratado como joia. O cara fenômeno. Talvez o Flamengo perdeu o time com ele ali e tal. Então, tem vários que também na base, tipo, vai muito e depois acaba parando por ali. E tem os outros que atropelam, cara. Que é mais se você comum, né? pegar, por exemplo, o João Gomes. O João Gomes nunca foi o cara do 2001. Mas foi o que chegou.
E chegou muito bem, tá muito Será bem que é aí. porque ele mantinha uma certa regularidade? Sim. Mesmo sem ser craque. Não fazia o tanto diferente, mas foi ali, ó, andou pra trás um pouquinho, que jogava mais à frente, chegou a jogar de lado, de campo, foi andando pra trás. Hoje é um segundo homem de meio campo, jogando até de primeiro, que é imprescindível pro time, né, irmão? Hoje você não pensa em... Com o Gerson vai ser outra coisa, mas... Calma, segura essa daí, que essa pergunta eu vou fazer. Calma aí, segura. Mas o João Gomes é um ponto de equilíbrio daquele time do Flamengo, do Dorival Júnior. Então os garotos passam muito por isso, cara. Então a gente vai ver. Quem eu levo fé mesmo de ser vendido bolada? Matheus França. Matheus França, nesse momento, bolada. Acho que o Vitor Hugo sai por um... Não por essa bolada que os caras saíram, mas sai com uma quantia alta. E aí depois, vindo mais pra frente, aqui a ano que vem, ou daqui a 2 anos, Matheus Gonçalves, Lohan, essa galera que vai saber. Mateusão, Peterson, eu acho que não sai com porradão não, mas podem sair também dando um dinheirinho pro Flamengo legal, porque o euro tá 5 conto, ou qualquer venda acaba sendo, né, um valor. Ainda mas sobre... porradão, Matheus França, nesse momento. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.